Olá, meus amados, a paz de Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal Restauradamente, Mente Restaurada por Cristo. Hoje eu quero falar para você algumas lições que a gente aprende com o episódio em que Jesus andou sobre as águas. Antes que você diga que já ouviu muita gente falando sobre isso, eu quero te pedir, fica até o final do vídeo comigo e eu quero te mostrar algumas coisas que Deus falou no meu coração para passar para você. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Vamos para o vídeo. Nunca é demais lembrar que esse canal serve para compartilhar reflexões, mensagens da Palavra de Deus para edificar a tua vida, para transformar a tua mente, para renovar a tua mente. O nome já diz, restauradamente. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então aqui a gente compartilha mensagens que vai ser edificação para a tua vida. Portanto, se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveita para fazer agora. Te inscreve no canal, aproveita e já deixa seu like aí no vídeo. Pode também ativar as notificações para você ser avisado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E se você já é da fé, tem uma missão a mais para você. Compartilhe essa mensagem, me ajuda a divulgar a palavra de Deus através deste canal. Você também é um canal pelo qual Deus pode alcançar muitas pessoas através dessas mensagens. Agora sim, vamos para o vídeo. O texto base de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 32. Vou ler aqui para você. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir a fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o cenário é o Mar da Galileia, que talvez você já saiba, não é mar, é um lago. Cerca de 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, ocupando uma área de cerca de 167 quilômetros quadrados. Lago da Galileia rodeado por montanhas de até 4.000 metros de altura. E o curioso é que ele fica a cerca de 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E essa condição geográfica proporcionou todas as características para que ocorresse esse episódio que a gente acabou de ler. Veja bem, vento gelado descendo da montanha se encontra com o ar quente que está sobre as águas. Isso gera algumas ventanias ali que pode ocasionar ondas de até 3 metros de altura. Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e manda os discípulos entrarem no barco para que ele dispensasse a multidão. Os discípulos entraram no barco, Jesus começou a dispensar a multidão e Jesus não vai para o barco, ele sobe ao monte para orar e se estendeu orando. E quando ele volta, duas coisas já tinham acontecido. O mar estava agitadíssimo por conta das condições que eu acabei de explicar, e o barco com os discípulos já tinha se afastado cerca de 6 quilômetros afora. E a Bíblia diz que já era a quarta vigília, o que representa aqui para nós entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. E aí, queridos, Jesus olhando aquela dificuldade, os discípulos não conseguiram trazer o barco para a praia, não pensou duas vezes e começou a andar ao encontro deles por sobre as águas. Nunca ninguém tinha feito isso. A reação dos discípulos foi natural, é um fantasma. E quando Jesus foi chegando mais perto, ele mesmo tratou de aquietá-los. E disse, não tem mais, sou eu, aquietai-vos. Aí se levanta um homem atrevido chamado Pedro e diz, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá contigo. Jesus disse, vem. E aí você conhece a história. Ele desceu do barco, começou a andar sobre as águas, igualzinho Jesus estava fazendo. De repente, começou a afundar, clamou por socorro, Jesus o salvou, entrou no barco com ele, e Jesus entrando no barco, a tempestade cessou. A ventania acabou. A agitação do mar acabou. Meu amado, certamente você já ouviu muita gente falando sobre esse texto. E existem muitas mensagens que podem ser extraídas daqui. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quero falar somente de 3. E o primeiro deles é a disposição para o desafio. Veja bem, toda vez que o homem se dispuser a ter uma experiência com Deus, ele nunca, eu estou dizendo nunca será rejeitado. Ele vai ser aceito. É isso mesmo, Deus nunca vai dizer não para um homem, para uma mulher, qualquer pessoa que queira ter uma experiência com Ele, que queira conhecer mais a Ele, que queira ter mais intimidade com Ele. E essa situação era totalmente nova
Nunca se ouviu falar na Bíblia de alguém que estava andando por cima das águas. Pedro ouviu Jesus falando que era ele que estava ali e fez o desafio. Se és tu mesmo que está aí, se é o meu Senhor, se é o meu mestre que está vindo aí, diga que eu vá ao seu encontro. E aí ele fez uma coisa que agradou a Deus. Ele desafiou. Pedro mostrou para Jesus que estava disposto a ter uma experiência nova que nenhum homem tinha vivenciado. Pedro mostrou disposição, vontade de ter algo mais, de experimentar algo mais. Veja bem, existiam os outros discípulos que estavam lá no barco, né? Por que os outros discípulos também não fizeram a mesma coisa? Mestre, se és tu, nós vamos aí contigo, vamos andar aí no mar também. Não, somente Pedro teve essa ideia, Pedro teve essa disposição. E aí, querido, o coração de Jesus foi tocado nesse momento. Um crente querendo mais de Deus, você me entende? Um crente querendo experimentar algo além do que já estava vivendo. Você nunca mais ouviu falar na Bíblia de outras pessoas que andaram sobre as águas. Isso foi um privilégio de Pedro e de Jesus. Quero te dizer que Deus se agrada quando você coloca o desejo no seu coração de sair da mesmice, sair da pequenez, sair da mediocridade e ter experiências novas com Deus e subir degraus da sua fé. O primeiro ponto se resume a isso: esteja disposto a desafiar a si mesmo, e só Deus sabe onde você vai chegar. O segundo ponto é a resposta de Jesus, o vem de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Jesus encontrou um crente pilhado, disposto a um desafio. Mestre, se és tu mesmo, manda que eu vá contigo para andar também sobre as águas. E aí Jesus diz, vem. Olha a resposta de Jesus. Pedro, pode vir, porque sou eu mesmo. Meu querido, preste atenção numa coisa. A resposta de Jesus parece tão simples. Vem. Mas pense na circunstância, pense na ocasião, pense no que estava ali, a escuridão, o mar agitado, as ondas jogando o barco de um lado para o outro. Jesus poderia ter dito assim, não, Pedro, fica aí na tua que é melhor. Não, Pedro, não vem não, porque isso aqui não é para ti. Não, Pedro, não vem não, porque isso aqui não é coisa para homem de pequena fé. Não, Pedro, não vem não, porque tu não és ainda um apóstolo, tu és apenas um discípulo. Querido, Jesus não fez nada disso. Jesus não gosta de tolir ninguém. Jesus não tem por objetivo tolir ninguém. Se você quer mais de Deus, você vai ter mais de Deus. Se você quer encontrar a Deus, Deus vai se fazer achado. Se você busca a Deus, Ele vai ao teu encontro. Você ainda não se perguntou por que Jesus não estendeu o convite aos outros discípulos? Se ainda não se perguntou, mas eu já vou te responder. É porque somente Pedro estava disposto a esse desafio, a ter essa experiência com Deus. Os outros discípulos preferiram ficar na segurança do barco, preferiram ficar na sua zona de conforto. E é aí que eu quero que você entenda. Zona de conforto não te levará a lugar nenhum. Você vai ficar estagnado no lugar que você está e não vai ter experiências a mais com Deus. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Deus não chamou ninguém, observe bem o que eu estou te falando, Deus não chamou ninguém para viver estagnado. Eu quero que você tome uma decisão na sua vida. Saia da zona de conforto. Deus tem muito para se revelar, tem muito para se mostrar a você, tem muitas experiências para serem vivenciadas na tua intimidade, na tua comunhão com Deus. O problema é que muita gente não quer sair da zona de conforto, prefere ficar no barco. E Deus está te falando através desse vídeo aqui para você sair do barco. Experimenta sair do barco, experimenta andar sobre as águas, experimenta ir ao encontro de Jesus. Se você tem esse desejo de experimentar mais da comunhão, da intimidade, ter experiências novas com Deus, eu vou dizer para você o que é que Deus pensa disso. Ele te diz assim, vem. Compreendeu, querido? Vamos para o terceiro ponto, então. O ponto 3 é jamais se afaste de Jesus. Muita gente costuma criticar o Pedro, porque ele começou andando sobre as águas, de repente sentiu o vento, né? As ondas, o mar agitado, a escuridão. Ele indo ao encontro de Jesus, duvidou e começou a afundar. Mas eu quero te falar algo bom sobre Pedro e sobre a sua atitude. Pedro experimentou algo que os outros discípulos não experimentaram. Pedro andou sobre as águas. Ele duvidou sim, ele afundou sim, mas ele clamou por socorro para a única pessoa que poderia ajudá-lo naquela ocasião. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e socorreu e levou até o barco. Pedro só viveu essa experiência porque estava com Jesus, andava com Jesus, e no momento que estava afundando, ele estava próximo a Jesus também. E eu te digo agora que o melhor lugar em que você pode estar é próximo a Jesus, é junto de Jesus.
Jamais se afaste de Jesus, querido. Mesmo que em meio à tua experiência você sinta medo, jamais se afaste de Jesus. Mesmo que em meio à tua experiência você duvide por algum momento, você perca a fé, jamais se afaste de Jesus. Mesmo que em meio à tua experiência você afunde, você tropece, jamais se afaste de Jesus, porque é nesse momento que você vai clamar e Ele vai te socorrer. Só pode ser socorrido quem clama por Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de servir a Deus dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado, dentro de uma bolha. Deus é uma fonte inesgotável e você pode beber dessa água sem jamais ter sede novamente. Viva experiências novas com Deus. Desafie-se o quanto você pode chegar mais próximo de Deus. Saia das mesmices, das rotinas e viva momentos com Deus que te aproximarão mais dele, que te darão mais comunhão, que te renovarão a fé, que fortalecerão teu coração, tua mente, e você vai poder ajudar muitas pessoas nesse sentido também. A minha oração, o meu desejo é que você viva experiências novas com Deus, que você saia do barco, saia do quadradinho e que usufrua de tudo que o Senhor pode te proporcionar. Deus abençoe sua vida, siga em frente, até o próximo vídeo.